Convoco o seu secretário, o vereador Zé Luiz Nunes, para que faça verificação de presença. Estão presentes os seguintes vereadores: vereador Robertinho da Padaria, vereador Juvenil Silvério, vereador Zé Luiz, vereador Walter Hayashi, vereador Roberto Chagas, vereador Júnior da Farmácia, vereador Roberto do Eleven, vereador Dr. José Cláudio, vereador Rafael Pascucci, vereador Marcão da Academia, vereador Rogério da Cacém, vereador Lino Bispo, vereadora Amélia Naomi e vereador Renato Santiago. Havendo o número legal, sobre a proteção de Deus, lembrando que todo poder emana do povo, declara aberta a 50ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Informamos a todos os presentes que, nos termos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Questão de ordem, o vereador Roberto Chagas. Senhor presidente, boa tarde a todos. Estou vindo nesse microfone porque hoje é aniversário do nosso colega vereador Lino Bispo, presidente do PL, presidente, parceiraço nosso aqui na Câmara. Hoje está completando mais um ano de vida, que tenha muita saúde, muita sabedoria para conduzir esse partido importante, não só de São José, mas um partido importante de todo o país. Então a gente deixa aqui exatamente, a gente deixa aqui registrado os parabéns para o nosso querido parceiro aí, amigo, vereador Lino Bispo. Bem lembrado, vereador Roberto Chagas. Também deixo aqui meus parabéns para o Lino Bispo. Depois vamos ver se ele vai falar a idade dele no microfone à parte, mas Deus abençoe. Solicito ao nobre vereador Zé Luiz Nunes para que faça a leitura dos processos novos para a ciência dos senhores vereadores. Proposituras novas. Término do prazo para apresentação de emendas. Rito ordinário, 18 de setembro de 2023. Processo número 11598/2023. Projeto de lei número 346/2023. Autoria, vereador Júnior da Farmácia. Autoriza o Poder Executivo a implantar o Bulletin Information Modeling, o BIM, na execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia realizadas pela Administração Pública Municipal. Rito ordinário, Comissões de Justiça, Economia e Obras. Processo número 11599/2023, projeto de lei número 347/2023. Autoria, vereador Renato Santiago. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria com os condomínios para integrar as suas respectivas câmeras junto ao sistema de monitoramento do Centro de Segurança e Inteligência, CSI. Rito ordinário, Comissões de Justiça e Economia. Processo número 11707/2023. Projeto de lei número 348/2023. Autoria, vereador Júnior da Farmácia. Autoriza o Poder Executivo a substituição dos sinais sonoros nos estabelecimentos de ensino público e privados, a fim de não gerar incômodos sensoriais aos alunos com transtorno do espectro autista. TEA. Rito ordinário, Comissões de Justiça, Economia e Saúde. Processo número 11826/2023, projeto de decreto legislativo número 29/2023. Autoria, vereador Tomás Henrique. Concede o título de cidadã joseense a Patrícia Borges. Rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 11892/2023. Projeto de lei número 349/2023. Autoria, vereador Marcão da Academia. Autoriza o Poder Executivo substituir os sinais sonoros por sinais musicais adequados aos alunos portadores de transtorno de espectro autista, TEA,
nos estabelecimentos de ensino públicos, municipal e da outras providências. Rito ordinário, Comissões de Justiça, Economia e Saúde. Processo número 11948/2023. Projeto de Decreto Legislativo número 30/2023, autoria vereador Marcelo Garcia. Concede o título de cidadão joseense ao tenente-coronel da Polícia Militar Alex Cesário do Amaral. Rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 11973/2023, projeto de lei número 351/2023, autoria vereadora Dulce Rita. Denomina a área verde 3, localizada na rua José dos Santos Souza, fronte ao número 1078, no residencial Dunamis, de área verde Sebastião Costa Simão. Rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 11974/2023, projeto de lei número 352/2023, autoria vereadora Dulce Rita. Denomina a área verde 1, localizada na rua José Aparecido Ferreira, com a avenida Abel Bento da Silva, no residencial Dunamis, de área verde Sebastião Mota de Oliveira. Rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 11975/2023, projeto de lei número 353/2023, autoria vereadora Dulce Rita. Denomina a área verde localizada na rua Lindaura Aparecida Ferreira de Souza, paralela com a MF Professor Luiz Leite, no residencial Galo Branco, de área verde Luiz Ricardo Freitas. Rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 11976/2023, projeto de lei número 354/2023, autoria vereador Juvenil Silvério. Institui no calendário oficial de festas e comemorações do município de São José dos Campos a Feira de Inovação e Negócios da RM Vale Innovation Week, a ser realizada anualmente. Rito ordinário, Comissões de Justiça e Economia. Processo número 11989/2023, projeto de lei número 355/2023, autoria vereador Juvenil Silvério. Denomina a primeira travessa do bairro Barreira, em São Francisco Xavier de Travessa Alves Neto. Zé Marco Tropeiro. Rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 11990/2023, projeto de lei número 356/2023, autoria vereador Roberto do Eleven. Denomina a estrada do Taquari, conhecida como Estrada do Pinheirinho, localizada na SP-50, que tem o início do quilômetro 111 até a divisa entre os municípios de São José dos Campos e Caçapava, de Estrada Municipal José Vilela. Rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 11994/2023, projeto de lei número 357/2023, autoria vereador Zé Luiz. Autoriza o Poder Executivo, através do Fundo Social de Solidariedade, a receber e distribuir ração e utensílios para animais do município de São José dos Campos. Rito ordinário, Comissões de Justiça, Economia e Saúde. Processo número 11995/2023, projeto de lei número 358/2023, autoria vereador Zé Luiz. Autoriza o Poder Executivo a instituir a execução do hino nacional do Brasil nas escolas da rede municipal de ensino. Rito ordinário, Comissão de Justiça e Educação. São esses os novos processos, senhor presidente.
Quero registrar a presença aqui da Maria Oliveira. Seja bem-vinda, Maria. É gerente-geral da Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro, vice-presidente da FENAGE, Federação Nacional da Associação dos Gestores da CEF, presidente da GECEF Rio de Janeiro, a Seção dos Gestores da CEF. E a Fernanda Cristina dos Anjos, seja bem-vindo à Casa de Leis. A gerente da Caixa Econômica Federal, presidente da AGCEF São Paulo, Associação dos Gestores da CEF. Questão de ordem, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, como o senhor já registrou a participação na sessão de hoje da Maria e da Fernanda, que são da Federação Nacional da Associação dos Gestores da Caixa, elas estão vindo aqui para discutir um projeto bastante importante e foi a partir da conversa com elas que eu fiz o projeto de lei para que todo o cidadão que usa a Caixa Econômica do Bolsa Família e que hoje, infelizmente, na legislação atual, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, não é permitido que o funcionário da Caixa ajude este usuário da Caixa a ter acesso aos programas. Então, nosso projeto é para facilitar, né, que as pessoas, mudar essa lei para que essas pessoas tenham acesso, porque a Caixa está agora num processo de colocar o Wi-Fi nos bancos e é importante que a gente mude a legislação. Então, é por isso que eu peço que todos os vereadores possam ouvi-las, né, e que a gente possa, aí numa outra sessão, aprovar esse projeto. Vereador, eu fiz o convite para os vereadores para poder ouvi-las. Vieram de tão longe, né? E vamos aproveitar, vereadora, que eu vou suspender a sessão para a reorganização da pauta e os vereadores podem ouvi-las. Suspenderemos a sessão por alguns minutos para a reorganização da pauta. Reaberta a presidente de sessão, com a palavra o vereador Marcão da Academia. Marcão da Academia. Com a palavra o vereador Marcão da Academia. Tá. Boa tarde, senhor presidente, vereadores e vereadoras, público que nos assiste através da TV Câmara, através da página aqui do Facebook, Instagram, aos funcionários da casa. Senhor presidente, solicito a supressão da leitura de todos os processos da pauta por serem de conhecimento de todos os vereadores. Solicito o adiamento por uma sessão dos seguintes processos. Processo 1766/2021, do vereador Fabião Zagueiro. Processo 2282/2021, vereador Marcão da Academia. Processo 11251/2021, vereador Fabião Zagueiro. Processo 7481/2022, vereador Dr. José Cláudio. Processo 11430/2022, vereador Fernando Petit e demais coautores. Processo 522/2023, vereador Fernando Petit. Processo 1408/2023, vereador Marcão da Academia. Processo 5450/2023, vereador Dr. José Cláudio. Solicito inclusão para a leitura dos processos 12010/2023, de autoria do vereador Juvenil Silvério.
Processo 12019/2023, de autoria do vereador Zé Luiz. Processo 12024/2023, de autoria do Poder Executivo. Processo 12025/2023, de autoria da mesa diretora. E solicito inclusão para votação, senhor presidente. Processo 10731/2023, do Poder Executivo. Processo 10733, do Poder Executivo. E processo 10734/2023, do Poder Executivo. E também processo 11997/2023, requerimento de autoria do vereador Juvenil Silvério. Somente pedidos por enquanto, senhor presidente. Em votação, o pedido verbal do vereador Marcão da Academia. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Um voto contrário, senhor presidente. Com um voto contrário, está aprovado. Calma, não está ainda. Em votação, a tramitação do substitutivo número 1, de autoria do vereador Marcão da Academia, ao processo de número 3568/2017, projeto de lei de número 126/2017, autoria do vereador Marcão da Academia. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, a tramitação está aprovada por unanimidade. Em votação, a tramitação do substitutivo número 1, autoria do vereador Marcelo Garcia, ao processo de número 8747/2023, projeto de lei número 273/2023, autoria do vereador Marcelo Garcia. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, a tramitação está aprovada por unanimidade. Em votação, o substitutivo número 1. Em votação, a tramitação do substitutivo número 1, autoria do vereador Renato Santiago, ao processo de número 9533/2023, projeto de lei de número 292/2023, autoria do vereador Renato Santiago. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Nenhum voto ao contrário, a tramitação do substitutivo está aprovado por unanimidade. Em votação, a tramitação da emenda número 2, de autoria do vereador Fernando Petiti, ao processo de número 10731/2023, projeto de lei complementar número 17/2023, autoria do Poder Executivo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. 7 votos favoráveis, senhor presidente. Com 7 votos favoráveis, a tramitação está prejudicada, está rejeitada.
Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das inclusões que tiveram suas tramitações aprovadas no dia de hoje. Substitutivo número 1, de autoria do vereador Marcão da Academia, ao processo número 3568/2017, projeto de lei 126/2017. Autoria vereador Marcão da Academia. Autoriza o poder público municipal a implantar lixeiras subterrâneas em espaços públicos e dá outras providências. Rito ordinário, comissões de Justiça, Economia e Meio Ambiente. Substitutivo número 1, de autoria do vereador Marcelo Garcia, ao processo número 8747/2023. Projeto de lei número 273/2023. Autoria, vereador Marcelo Garcia. Dispõe sobre a notificação à Secretaria Municipal de Saúde pelas unidades integrantes do Sistema de Saúde que realizarem partos de casos de nascimentos de crianças com fissura lábio-palatina ou síndrome correlatas no município de São José dos Campos. Rito ordinário, comissões de Justiça e Saúde. Substitutivo número 1, de autoria do vereador Renato Santiago, ao processo número 9533/2023. Projeto de lei número 292/2023. Autoria, vereador Renato Santiago. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contatar o paciente com consulta, exames ou cirurgias agendadas por meio de aplicativo WhatsApp. Rito ordinário, comissões de Justiça, Economia e Saúde. Processo número 12010/2023, projeto de lei número 360/2023. Autoria, vereador Juvenil Silvério. Denomina a Estrada do Matinho, tendo acesso pela Avenida João Rodolfo Castelli, número 2681, do bairro pernambucano de Estrada Antônio Carlos de Souza. Rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 12019/2023. Projeto de lei número 361/2023. Autoria, vereador Zé Luiz. Declara de utilidade pública a Associação Território São Francisco Xavier. Rito ordinário, Comissão Justiça. Processo número 12024/2023. Projeto de lei complementar número 22/2023. Autoria do Poder Executivo. Autoriza o município a conceder em caráter oneroso a exploração econômica dos bens públicos correspondente aos quiosques edificados na Orla do Banhado e nos parques municipais Ribeirão Vermelho e Alberto Simões, e da outras providências. Rito urgente, comissões de Justiça, Economia e Planejamento Urbano. Processo número 12025/2023. Projeto de lei número 362/2023. Autoria da mesa diretora. Dispõe sobre a fixação dos valores da Bolsa Auxílio dos estagiários da Câmara Municipal de São José dos Campos. Rito urgente, comissões de Justiça e Economia. São esses os novos processos, senhor presidente. Quero cumprimentar o pessoal que está na galeria em nome do Aécio do Postinho. Seja bem-vindo aqui à Casa do Povo. E cumprimentar aqui também nosso plenário, Somário Takahashi. Seja bem-vindo, Somário. Prazer em recebê-lo. Em discussão, o processo de número 10731/2023. Projeto de lei complementar número 17/2023, autoria do Poder Executivo. Escrita para falar no processo a vereadora Amélia Naomi. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, por favor,
Esse projeto tem outro nome, mas tem uma campanha que chama Desenrola Brasil e outros programas que ajudam a diminuir o número de famílias inadimplentes. Limpe o nome. Então, esse é o projeto que o governo Lula lançou e São José dos Campos também está nesse mesmo sentido. Próxima. Desenrola Brasil é um compromisso da campanha do governo Lula que virou uma realidade. O principal objetivo é possibilitar a renegociação de dívidas com melhores condições e a recuperação da situação de crédito de quem está negativado. Além de ajuda à população a quitar as dívidas, a iniciativa também faz a economia girar. Em apenas um mês, foram renegociados a cerca de 10 bilhões em dívidas nos bancos. O programa de anistia de dívidas de São José dos Campos vai na mesma linha e tem o meu apoio. O Brasil, veja, pode passar, por favor? O Brasil tem a maior taxa de juros do mundo e escancara ainda mais a desigualdade social. Muitas pessoas acabam na inadimplência por conta de juros altos e o país que tem essa taxa tão alta, a mais do mundo, nós apoiamos todas as iniciativas como o Desenrola e a Anistia, que são bastante importantes. Próxima. O jornal O Vale colocou aqui, o projeto prevê perdão de dívida de até R$ 1.807 com a prefeitura. Então, quem estiver devendo IPTU e ISS nesse valor, está perdoado a dívida. Próximo. A anistia deve atender cerca de 60 mil pessoas. O perdão da dívida de até 1.807 para débitos contraídos até dezembro de 2002. Para as dívidas maiores, haverá abatimento, juros e multas. A anistia é referente ao imposto, às taxas municipais, com exceção de multas de trânsito, ISS, que é o Serviço de Imposto de Serviço de qualquer natureza, devidos aos tomadores ou intermediários de serviço. Aqui, juros altos impedem o crescimento e a geração de empregos. Seguimos na luta contra os juros altos do Banco Central. Juros baixos já. Queria também reforçar que é bastante importante que a Prefeitura faça uma grande campanha para que, principalmente os aposentados, que pensam que tem a isenção total e não tem, ela tem isenção só do imposto. Ela tem que pagar as taxas. E, normalmente, eu conheço vários aposentados que têm essas dívidas de taxas e, quando chega o IPTU, se você tem a dívida anterior, você não consegue pedir a isenção. Então, é importante aqui a gente fazer bem essa campanha, a TV Câmara fazer essa campanha, né? Cada gabinete dos vereadores, para que as pessoas resolvam essa situação e o ano que vem, quando chegar o carnê do IPTU, está em condições de pedir a isenção. Claro que, infelizmente, as isenções, com a mudança da lei, ficou muito difícil, mas aqueles que ainda têm direito, né, está aqui o companheiro Postinho, Aécio do Postinho, presente, acompanhando, sabe, ele trabalha ali no subsolo, que é fundamental que as pessoas saibam que elas têm direito.
Tá bom? Obrigada. Então, nós do Partido dos Trabalhadores votaremos a favor do projeto e somos pela campanha dos juros baixos já. É a campanha do Lula, seu Juvenil Silvério. Justificativa de votação. Encaminhamento de votação. É porque o meu advogado falou que só os líderes de partido que fazem o encaminhamento. Aí sempre eu esqueço disso e eu peço para ele sempre me lembrar. Justificativa, encaminhamento de votação, o vereador Lino Bispo. Senhor presidente, quero aqui complementar. Eu acho que a liderança de governo mudou, né? A vereadora Amélia fez um discurso ali como líder de governo de um projeto, né? Um projeto interessante que nós vamos votar hoje, que é a anistia, que tanto tempo o povo de São José espera. E nós trabalhamos junto à prefeitura, junto ao prefeito Anderson, para que a gente pudesse fazer, de fato, essa justiça com o cidadão joseense. Tem muitas pessoas que devem para a prefeitura porque não deu baixa numa firma, não teve condição de pagar um pequeno imposto. E com esse projeto a prefeitura vai anistiar 100% de quem deve até R$ 1.800. E todo esse desconto de juros e multas das pessoas que devem para a prefeitura, com exceção de alguns valores que está fora dessa anistia. Então, foi um trabalho que nós fizemos, viemos cobrando o prefeito aqui muito tempo, Vossa Excelência sabe disso. Quantas vezes em reunião nós pedimos ao prefeito que pudesse fazer essa anistia para que as pessoas pudessem ter condição de ficar, vamos dizer assim, livre de uma inadimplência com relação à prefeitura. Quero aqui agradecer a nova liderança do governo, a vereadora Amélia, que fez um discurso interessante de que é importante a gente votar essa matéria, não é? Para que a nossa cidade tenha, de fato, essa ação importante, e posso dizer, bem social, porque maior parte dos devedores da prefeitura são pessoas que devem um valor pequeno, mas que não têm condição de pagar. Portanto, o encaminhamento da nossa votação nesse processo, até porque eu sou um dos vereadores que sempre cobrei a prefeitura para que pudesse anistiar. Então, o nosso voto será favorável a esse projeto importante para a nossa cidade. Passaremos agora à votação do processo. Informo aos senhores vereadores que o processo possui 2 emendas. Informo que a emenda número 2 teve sua tramitação rejeitada pelo plenário. Em votação, a emenda de número 1. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Se não voto contrário, a emenda está aprovada por unanimidade. Em votação, o projeto. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Justificativa de votação, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, eu sou líder aqui do Partido dos Trabalhadores e que bom que esse Brasil tem o Lula. O Lula mudou o Brasil com a proposta do Desenrola e vários bancos, fizeram essa campanha do Desenrola e quero dizer ao vereador que bom que esse país mudou. E eu espero que o que os movimentos sociais estão fazendo e o próprio presidente pedindo o menor juros contra a política do Banco Central, porque o Banco Central mudou agora, diminuiu os juros, mas não o suficiente. Nós queremos justiça social. Para ter justiça social, não pode ter os juros para os bancos ganharem e só ganharem. Então, por isso, nós votamos sim a favor. Quero dizer aqui que, infelizmente, no governo Bolsonaro,
os juros foram às alturas, né? E tem que ter as políticas, como foi a prefeitura fez, como vários bancos fizeram. E quero aqui registrar e cumprimentar as duas gerentes que estão aqui da Caixa Econômica Federal, né? A Maria Oliveira e a Fernanda, né? Que fizeram a reunião com os vereadores, que eu pedi aqui um minuto, mas elas são testemunhas do dia a dia de como, infelizmente, nós precisamos de justiça social no país para ter mais políticas nesta área voltada para a população de baixa renda. Então, votei favorável. Quero cumprimentar aqui o nosso Mário Takahashi, que desde que esse projeto entrou na Câmara, ele tem vindo à Câmara Municipal. Seria bom que todos, viu, Mário, acompanhassem os trabalhos legislativos. Então, parabéns pela vinda aqui de novo na Câmara e hoje foi aprovado. Justificativa de votação, o vereador Lino Bispo. Senhor presidente, eu acho que a vereadora que me antecedeu deveria agradecer ao governo Bolsonaro que depois de 2 anos de pandemia deixou um Brasil organizado. Infelizmente o PT entra e começa a desorganizar tudo, não é? Inclusive 7 de setembro, vereadora. Seu presidente vai gastar 3 milhões na organização do 7 de setembro. Isso é um governo que olha para os pobres, não é? Mas, senhor presidente, falando então da votação desse projeto, eu quero aqui cumprimentar o prefeito Anderson por ter atendido o apelo desta casa, não é? Deste vereador e vários outros vereadores que defenderam que a prefeitura teria que fazer de fato, não é? Fazer uma anistia e olhar para a população que mais precisa de uma ação dessa do governo. É o governo abrindo mão de uma receita para ele dar às pessoas da nossa cidade, principalmente aquelas que mais precisam, uma condição dessas pessoas ter o nome limpo de novo, não é? Ter na sua vida, na sua pequena empresa e tal, novamente. Então, quero aqui dizer que fico feliz na noite de hoje estar votando esse projeto aqui e quero dizer para a nossa cidade, nós olhamos muito a questão social nesse projeto, que a grande maioria das pessoas são as pessoas que não têm a condição de saldar a sua dívida na prefeitura. Portanto, é um projeto importante e que este vereador, me sinto assim, participante dessa ação do governo do prefeito Anderson, por ter encaminhado esse projeto e a gente votar na noite de hoje. Justificativa de votação, a vereadora Dulce Rita. A vereadora Amélia Naomi já deu sua justificativa de votação. No próximo projeto, Vossa Excelência pode voltar ao microfone, vereadora. Senhor presidente, eu também vou votar a favor desse projeto, porque finalmente eu acho que o prefeito está preocupado com as pessoas, sabendo das penúrias das pessoas, do empobrecimento da nossa população aqui em São José. Quero parabenizar o Lino, que deu a ideia para o prefeito, né? Que foi o cabeça desse projeto, que é de importância, que está ajudando as pessoas. E nós, por coerência, sempre que tiver um projeto que é a favor da população, por questão de coerência, eu vou votar a favor, como também acredito que muitos outros vereadores aqui da bancada apoiou esse projeto. Parabéns a todos aqui que finalmente botaram um projeto de relevância dentro dessa casa de lei. Justificativa de votação, vereador Dr. Zé Cláudio. Presidente, a gente veio justificar o nosso voto, porque interessante que quando tem coisas aqui, votos de projetos que vai trazer uma melhoria social na cidade, de olhar para as pessoas que realmente precisam de um olhar, as pessoas mais carentes e as pessoas que precisam de um olhar, nós que somos ou independente ou oposição, votamos favorável ao projeto. E nós que levamos o selo de quanto pior, melhor. E ao contrário, quando a gente propõe um projeto também de caráter social, as pessoas não acompanham o nosso voto. Então é interessante, esse selo do quanto pior, melhor, deveria ser redirecionado aqui na Câmara e não ficar na gente. Quanto ao que a Dulce falou, do chefe do executivo olhar para as pessoas carentes, não olha não.
é que o momento é importante para esse projeto, que já poderia ter sido votado ano passado, ano retrasado. Ele não pensa nas pessoas. Se ele pensasse, não teria tanta gente na rua, na rodoviária nova, passando fome, como o vereador Tomás mostrou, um excelente trabalho do vereador. Luciano, outros servidores estão em cima, auditores, estamos aqui para defender a categoria. Conte conosco. Fique com Deus. Justificativa de votação, vereador Júnior da Farmácia. Senhor presidente, vereadores, boa tarde. É um projeto importante, né? O nosso voto a favor, eu acho que a cidade já esperava isso. A última vez que ocorreu uma anistia foi em 2011, né? E no gabinete a gente recebeu uma demanda bem grande da população nos cobrando a necessidade, tanto a pessoa física como a jurídica, né, para que viesse uma anistia. A gente veio trabalhando isso junto ao governo. E em 2021, eu apresentei aqui um projeto de proposta de anistia, mesmo sabendo que o assunto não é do Legislativo, mas como um provocativo para o Executivo, né, e tive a felicidade, convidei o veterano aqui da casa, o vereador Petite, nosso parceiro da farmácia, e a gente sabia que o assunto era muito importante para a cidade, e hoje a gente está celebrando aqui essa votação, né, importante para poder atender a população, o empresário, para poder colocar suas contas em dias. Isso vai ser importante também para a arrecadação do município. A gente vê com bons olhos daí e a cidade tem que caminhar sempre para frente, lembrando que desde 2011 não tinha uma anistia desse porte na cidade. Parabéns ao prefeito também, né, ao executivo, poder enxergar, né, e ter essa sensibilidade de atender o povo. Justificativa de votação, vereador Marcão da Academia. Senhor presidente, independente de quantos pais tem no projeto, né, tem que parabenizar o executivo, o prefeito Anderson, toda a sua equipe, que escutou a demanda da cidade, que vem através de todos os vereadores, principalmente dos vereadores da base, né? Que tudo que é construído, e quando um projeto chega um projeto com base, com dados. Aqui, principalmente, ele tem que ter o levantamento orçamentário, o impacto orçamentário que a cidade vai receber com essa anistia. Então, a população precisava muito disso, como o vereador Júnior comentou, desde 2011, e aí, trabalhado junto com os vereadores, com toda a equipe técnica, é trazido para cá. E parabenizar, mais uma vez, uma Câmara que pensa na cidade quando vota unânime a um projeto tão importante. Agradecer a vereadora do PT, que aqui fez o papel de líder, apresentou um projeto justo, como todos os outros. Se tivesse um olhar para todos os projetos que vêm do Executivo, que é bom para a cidade, e apresentar do jeito que ela teve para apresentar esse projeto, a cidade caminhava muito, muito mais do jeito que tem. Então, parabéns, muito obrigado a todos os vereadores aqui, e parabéns à Prefeitura por trazer esse projeto, ao prefeito Anderson, que ajuda muito a nossa cidade. Obrigado. Justificativa de votação, o vereador Walter Reach. Senhor presidente, falando aqui sobre a iniciativa do presidente, do Lula, né, que está também com esse projeto, que está também com esse benefício para a nossa população, lembrar o seguinte: ele prometeu que o imposto de renda de nós, quem ganhasse até R$5.000 por mês, ele ia ser isento do imposto de renda. Então, estou cobrando aqui para a vereadora do PT levar essa mensagem para o presidente. A questão do perdão das dívidas, na verdade, era um projeto do Ciro Gomes. Mas, vindo aqui para São José dos Campos, esperamos que essa lei não seja um projeto eleitoreiro. Até porque tem outros assuntos a serem resolvidos com a questão das dívidas, que muitos estão na dívida ativa já, que é a questão do IPTU das glebas da nossa cidade. Foi feito um recadastramento ex officio, e penalizou muitos proprietários de glebas que estão com a dívida muito grande na prefeitura, exatamente porque não cumpriu
religiosamente o que deveria ter feito, audiências, principalmente para esses proprietários de terra. Mas esse que nós acabamos de votar, eu votei a favor, porque acho muito importante para uma parte da população, né, que, às vezes, até por má fiscalização, viu, Zé Luiz? Por má vontade, acaba entrando numa dívida, né, que até desconhecia. Eu tenho um amigo, por exemplo, que estava no Japão, né, e, de repente, ele encerrou a empresa dele e, quando chegou aqui, estava devendo para a prefeitura. Não adiantou recurso para cá, para recurso para lá, teve que pagar. Então, olhar com mais cuidado, né, principalmente para quem cuida dessa área, ver o lado da pessoa que está com a dívida. Porque, às vezes, né, às vezes não, sempre que acontece, ela tem algum problema. E esse problema não é levado em conta, viu, Luiz? Você sabe muito bem disso, né? Então, que faça esse trabalho daqui para frente com mais compaixão das pessoas que estão devendo. Está limitando em R$ 1.800, mas poderia ser até mais, dependendo do caso. E um outro recado também para o governo Lula é o seguinte: o juro do cartão de crédito é muito alto. Isso tem que abaixar também. É isso, presidente. Justificativa de votação, o vereador Fernando Petit. Boa tarde, presidente. Lembrando, né, um pouco da fala do vereador Juninho da Farmácia, né, em 2021 nós sentamos que a gente estava com a mesma demanda, né, muitas pessoas querendo, né, isso que o governo fez agora. E lembrando, né, desde 2011, né, sem uma ação dessa, pensando nas pessoas que nos procuram porque têm vontade de pagar, só que está sem condição. Então, assim, independente, né, o vereador Marcão da Academia veio ao microfone e falou que tem vários pais, e realmente esse é o nosso trabalho, né, ouvir a demanda da população. Muitas vezes apresentamos projetos de lei, ali o Lino Bispo chamando a responsabilidade, parabéns também por dar essa ideia, Lino, mas eu acho que os 21 vereadores já tiveram essa demanda aqui na casa, né, pessoas que procuram e pedem essa ação da nossa parte. Mas voltando, a gente acaba fazendo projetos de lei que não são de prerrogativa do vereador, né? A prerrogativa do vereador é muito pequena. Mas se a gente não faz, né, Juninho da Farmácia, entre outros modelos que apresentaram também, outros vereadores, né, às vezes a administração pública acaba não se atentando a esse assunto. Então, a Câmara Municipal serve muito para que a gente mostre a realidade que está acontecendo na rua. Parabéns à administração, e quando o projeto é bom, é lógico, todo mundo vota, né? Obrigado. Justificativa de votação, vereador Renato Santiago. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos os vereadores, todos os amigos que nos assistem pela TV Câmara. Primeiro, parabenizar o vereador Lino Bispo por mais um ano de vida. Lino, que Deus abençoe a sua vida, com muita saúde, sucesso. E votei favoravelmente a esse projeto, pelas demandas que chegam até o gabinete, presidente. Todos nós sabemos aqui a dificuldade que as pessoas, principalmente as pessoas de baixa renda, enfrentaram durante a pandemia, né? Ninguém se endividou porque quis, né? Mas muitas pessoas tiveram problemas durante a pandemia, principalmente em relação às suas finanças, e não puderam, né, arcar com estes custos. Então, um projeto extremamente importante, um valor que não atrapalha, não onera tanto a prefeitura, e nós colocamos uma saúde financeira para que essas pessoas possam desenvolver o seu bem-estar, a sua família, né, as suas pretensões, seu empreendedorismo, para que eles possam novamente ter crédito e possam buscar a melhora da sua vida e sua família. Então, parabéns ao governo por essa iniciativa e a todos os vereadores que votaram. Em discussão, o processo de número 10341/2023, projeto de lei de número Projeto de lei número 317/2003, autoria do Poder Executivo.
em votação o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo de número 10733/2023, projeto de lei complementar número 18/2023, autoria do Poder Executivo. Inscrita para falar no processo, a vereadora Amélia Naomi. Boa tarde a todos. Antes de começar o projeto, quero só rebater o vereador que falou dos gastos do Lula no 7 de setembro. O ex-presidente Bolsonaro, o ano passado, gastou 8.400.000. Então, o vereador olha primeiro lá atrás, para depois reclamar aqui e ficar batendo palavras no plenário. Bom, vamos lá. Para o projeto, está aqui o Aécio e alguns trabalhadores da Receita. Então, quero falar aqui, passar aqui um pouco o documento que eu recebi. Eu recebi o documento da Associação dos Auditores Tributários do município de São José dos Campos, no dia 24 de agosto. Vimos nos manifestar acerca do PLC 18 de 2023, em tramitação nessa casa, desde o dia 10 de agosto de 23, pelo qual se pretende a completa reestruturação da administração tributária. Respeitosamente, a Associação dos Auditores Tributários alerta que a pretensa reestruturação é demasiadamente prematura. Sucinta, passamos a expor, por meio da modificação apresentada pelo ilustre senhor prefeito, vê-se que a reestruturação está pautada na eficiência e na reforma tributária nacional. Todavia, aquela reforma não aconteceu. A PEC 45/2019 ainda está em elaboração e discussão, sendo naturalmente um tema em voga nas manchetes nacionais. A reforma tributária nacional, inclusive, prevê a edição de lei complementar que disciplinará as administrações tributárias de todas as esferas federativas e a formação de um comitê gestor responsável pelas diretrizes práticas entre os entes federativos, exemplificando a instituição e o gerenciamento do novo IBS, vou ler assim, tá? Demandará de uma grande articulação interinstitucional. Ao Comitê Gestor Nacional caberá desempenhar funções de grandes relevâncias, como editar o regulamento, gerir a arrecadação centralizada do imposto, estabelecer os critérios para atuação coordenada na União dos Estados e no Distrito Federal e dos municípios, na fiscalização e operacionalizar a distribuição da receita do imposto, entre outras funções. Assim, por ser uma situação indefinida e futura, não se mostra razoável, neste momento, provocar grandes modificações na máquina arrecadatória, com amplo remanejamento de pessoal, novos setores, redistribuição de atividades, extinção e criação de cargos,
uma vez que as devidas adaptações aos novos moldes tributários estão a vir. Afinal, a PEC da reforma tributária prevê um tempo razoável de transição e o que norteará os ajustes necessários de formas mais acertadas. Estarrece o fato de que a proposta desse projeto, que vinha no contexto de recentes decisões judiciais impostas de ajuste na administração tributária municipal. No entanto, o que se vê no texto são ampliações das irregularidades rechaçadas pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público, conforme o acórdão no mandato de segurança 10.18.04.096 2021 8.260577. Os auditores tributários municipais não participaram da elaboração do texto. A falta de tal alinhamento com a carreira típica de Estado responsável pela gestão tributária fatalmente prejudica a arrecadação. Provoca ajustes desastrosos no planejamento, no modus operacional do cotidiano, além de desvalorizar os servidores cuja atribuição é zelar pelo fisco municipal. A propósito, o projeto de lei abordado ameaça, inclusive, a remuneração dos servidores por meio de programas de metas coletivas e individuais questionáveis à luz da eficiência da administração tributária para o município. A iminente lei, além de desrespeitar o artigo 37 da Constituição Federal, implica diretamente a prejuízos às necessidades dos contribuintes, dos planos e projetos do Executivo e desta Casa com o município, além de afetar negativamente as gratificações recebidas pelos envolvidos. Reconhecemos, porém, o aspecto positivo na criação do cargo de técnico tributário. Vale ressaltar que a possibilidade de recrutamento de novos servidores por concurso público vai ao encontro das diretrizes constitucionais, que é a formação de um grupo de carreiras específicas para atuarem dentro das competências inerentes da administração tributária. Os desvios de função devem ser rechaçados por expressa determinação constitucional e firmes posicionamentos jurídicos, tema 10/10 de repercussão geral anexado, a administração tributária deve se pautar pela impessoalidade e pela continuidade do serviço público. Assim, jamais seria possível o provimento desse novo cargo por transformação inconstitucional de cargos administrativos genéricos, conforme expressa a disposição da súmula vinculante NR 43, que está em anexo a esse documento. Recomendamos, por oportuno, que o assunto seja amplamente discutido e que se tomem as precauções necessárias, bem como, assim como na reforma, o estabelecimento das medidas
de transição que garantam o pleno atendimento das pretensões intentadas com a reestruturação. Por prudência e razoabilidade, defendemos que o PLC 1823 seja rejeitado, a fim que a reestruturação seja acertadamente instaurada após a reforma tributária nacional. Assim, garante-se que a transição seja feita com direcionamento adequado das formas gerais que serão instituídas pelo governo federal. Colocamos à disposição para qualquer esclarecimento necessário, com os melhores cumprimentos, Danilo Sanefuji Braz, presidente da Associação dos Auditores Tributários. Aqui tem a decisão do Supremo. E, por fim, pode passar essa. Essa é o acórdão, pode passar. Eu queria, tem 4 minutos, ler o parecer da assessoria jurídica da Casa, acho que é 25 páginas. Então, eu pedi a minha assessoria só para destacar esse item. Percebi agora que os vereadores vão falar no projeto, então vou me falar aqui. Uma parte do parecer da assessoria jurídica, nessa esteira, importa registrar que as especificações das atribuições do cargo de provimento em comissão e das funções que estão sendo elencadas no anexo 2 da presente proposta devem ser claras e não podem expressar atividades técnicas, operacionais ou meramente burocráticas, para que não seja caracterizado o desrespeito aos princípios norteadores da administração pública, especialmente os da moralidade, da impessoalidade e do interesse público que estão preconizados no artigo 111 da Carta Constitucional Paulista, bem como aos dispositivos no artigo 115, inciso 2 e 5º da referida carta. Então, essa é uma parte muito pequena do parecer da assessoria jurídica dessa Casa sobre o projeto. Então, quero aqui dizer que a bancada do Partido dos Trabalhadores votará contrário a esse projeto. Próximo vereador inscrito para falar no projeto, vereador Tomás Henrique. Senhor presidente, vereadores, está todo mundo me escutando bem? Ótimo. Bom, em discussão o projeto do Poder Executivo, né, que altera aí o regramento da carreira dos auditores fiscais. E já foi discutido brevemente aqui, né, a importância de determinadas carreiras, que não são carreiras meramente administrativas, são carreiras de Estado, para que a cidade tenha um planejamento a médio e longo prazo, né? Por vezes a gente discute, fala muito sobre, aqui na Câmara Municipal, sobre o serviço público, né? Alguns regramentos precisam mudar no serviço público, algumas atualizações precisam ser feitas, é evidente. Agora, quando a gente trata de auditores fiscais, que são aqueles profissionais, né, que passam no concurso para cuidarem ali da fiscalização dos tributos municipais, algo fundamental, que seja uma carreira de Estado, ou seja, que sejam servidores, concursados, técnicos, para não virar simplesmente um mero jogo político, né? Quando esse tipo de atribuição fica a cargo do prefeito indicar quem ele quiser, colocar pessoas de confiança
para fazer a auditoria fiscal e tributária de um município, daqui a pouco a prefeitura vira um balcão de negócio. O empresário vai lá, conhece alguém, negocia, dá uma isenção aqui, esquece a minha dívida lá atrás. E é justamente por isso que algumas carreiras são carreiras de Estado, que precisam de servidores públicos concursados e de isonomia. E é isso que está se perdendo em São José dos Campos. Quando a gente vota alterações dessa lei, você traz ainda mais poder para o prefeito, para o chefe do executivo de ocasião, fazer suas nomeações de funções de confiança, que a lei altera, aumenta essas funções de confiança, né? Fala em servidor nomeado, mas é evidente que são servidores alinhados ao partido político que está na prefeitura, ao servidor que se alinha aos interesses do prefeito, que vão atender ele lá nessa questão tributária para atender muitas vezes. Vamos lá, muitas vezes é uma pergunta, será que não é para atender interesses de financiador de campanha? Será que não é para entender interesses de colega empresário que está com dívida e está querendo rolar essa dívida e depois conseguir uma isenção ou até que a dívida caduque? É esse tipo de coisa que a gente escuta muitas vezes da atual administração na prefeitura. Mais uma vez, aquilo que a gente sempre fala, né, dos amigos do rei, né, de quem tem uma proximidade com a prefeitura, uma articulação com o poder executivo, conseguindo benefícios. Então, por isso que o Partido Novo, né, defende, sim, o serviço público, as carreiras de Estado, que sejam preservadas, protegidas de interesses partidários eleitorais que por vezes querem fazer da política simplesmente um balcão de negócios onde o prefeito vira, como diz o nosso vereador Dr. José Cláudio, o reizinho, né? Vira o reizinho que fica decidindo quem vai pagar quanto de imposto, quem vai ter isenção ou não. Então, por isso, hoje a gente vota contrário a esse projeto, né, em defesa das carreiras de Estado, dos bons servidores e dos auditores fiscais que precisam ter garantida sua isonomia, né? Sua independência, sua autonomia das ingerências políticas da vontade de um prefeito que quer usar a máquina pública para fazer política com dinheiro público. Isso não pode acontecer. Esse projeto facilita mais uma vez essa dinâmica não republicana na prefeitura, por isso a gente vota contra em defesa aí dos auditores fiscais de carreira, tá bom? Um abraço. Passaremos em votação o processo. Vereadora, me perdoa, mas encaminhamento de votação é só para a liderança. Depois da votação, Vossa Excelência pode falar. Informando que os senhores vereadores que as emendas 1 e 6 foram rejeitadas pelas comissões. Não serão votadas nos termos regimentais. A emenda de número 2 informa que, em razão de uma inconsistência no sistema de gestão eletrônico, o documento houve um erro de numeração do protocolo das emendas, emitindo o número 2. As emendas 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 foram retiradas. 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 foram retiradas pelos autores. Votaremos, portanto, a emenda número 11. Em votação, a emenda número 11. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que manifestem. 7 votos contrários, senhor presidente. Com 7 votos contrários, a emenda está aprovada. Em votação, o projeto. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. São 7 votos contrários, senhor presidente. Com 7 votos contrários, o projeto está aprovado. Justificativa de votação, a vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, eu votei contra, primeiro que os auditores não foram ouvidos. Tiveram reunião aqui com todos os gabinetes, fizeram algumas propostas de emenda
Teve, inclusive, um vereador que fez as emendas, que estava até contemplando algumas das reivindicações deles. Infelizmente, essas emendas foram retiradas. Nós, desses 7 que estamos votando hoje contra, fizemos 2 emendas, mas, infelizmente, fomos barrados pelas comissões. E depois nós tínhamos conversado com vocês que a emenda mais danosa de todas apresentada seria exatamente a emenda número 11, que prejudicava em muito vocês. Então, manteve a emenda que mais prejudicava os funcionários de carreira da prefeitura, os funcionários concursários, os funcionários que se capacitaram para estar exercendo o cargo de auditores, mais uma vez foram atropelados pelo esse governo. Então, por isso, votei contra e quero deixar aqui meu protesto, porque vocês conversaram, formularam emenda junto com alguns vereadores e foi tudo para o chão, só ficou em pé a emenda que prejudicava vocês. Infelizmente, vocês foram ludibriados, como nós também. Então, em protesto ao tramitação desse processo e em reconhecimento a vocês, porque eu sei quanto é difícil ser servidor público. Justificativa de votação, vereador Dr. José Cláudio. Presidente, eu ia até falar no encaminhamento, mas tudo bem, não ia mudar muita coisa no resultado. Nós temos 2 decisões, uma decisão de primeira instância, contrário ao tudo que foi feito, às mudanças feitas pela prefeitura na estrutura, e isso foi ratificado. Então, em primeira instância, é um juiz singular. Depois foi ratificado pela segunda instância, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é um colegiado, que ratificou essa decisão, que não cabe criar cargos como faz nesses PLs, pois tem vícios de ilegalidade, inconstitucionalidade, desvaloriza o servidor de carreira. Então, assim, essa casa, ela aprova um projeto que tinha tomado 2 decisões judiciais, primeira e segunda instância, contrário. Então, assim, esse projeto, óbvio, vai sofrer novas interferências da justiça, a DIN vai ter novas... Se ele perdeu em primeira e segunda, ele vai perder em terceira, e isso aqui vai cair. Então, não dá para entender um executivo que coloca um projeto e um executivo que continua confrontando o que fala um colegiado de juízes. Então, assim, eu não entendo mais nada. Tem uma regra que fala, juiz não discute, obedece. Então, eu acho que essa regra aqui na nossa cidade não vale. Está errado. Está aqui, está na mão, está aqui a decisão judicial. Não é o vereador Zé Cláudio, não é a Dulce. Votamos contrário. Eu, que ninguém fica na sala, eu, a Dulce, o Walter, Petite, a Amélia e o Thomas. Votamos e o Chagas, votamos em 7. A Juliana não votou porque ela está em Brasília, está com agenda em Brasília. Seríamos 8 contrários. Justificativa de votação, vereador Fernando Petite. Obrigado, presidente. Também votei ao contrário, como o doutor José Cláudio falou. Lembrando, tem uma parte inconstitucional, que é mudar as atribuições do cargo, de quem já é concursado. Outro detalhe, precisaríamos de fazer concurso público, Está faltando muitos auditores, Nenhum órgão que tem que ser trabalhado por pessoas concursadas, O interesse técnico é a máquina da prefeitura, A parte financeira de uma prefeitura e de uma administração pública é ser sadia, Não podemos ser pessoas indicadas ali que não têm o olhar técnico, a responsabilidade de auditor que passou por concurso, é formado, passou por um concurso, e a gente vê que São José dos Campos está longe de ter o número ideal, adequado de auditor. Também lembrando, já é um processo longo na justiça, dos auditores contra a prefeitura, um processo que já foi vencido diversas vezes, se eu não me engano 7 vezes pelos auditores, então acredito que seja um projeto que não vai ter uma vida muito longa, E aí após, todo esse processo, a justiça novamente, que a gente possa ter uma administração pública pensando em um concurso público para que a gente tenha uma saúde boa da prefeitura, quando se diz na parte financeira. Obrigado, presidente.
Justificativa de votação, a vereadora Amélia Naoni. Senhor presidente, esse projeto é para retaliação, né? Está claro. E para redução principal é a redução do salário dos profissionais da área. Isso é desumano, é desonesto, né? Eu acho que ganhar na justiça e depois levar uma rasteira dessa para qualquer profissional, né, concursado, é muito dolorido e dói na alma, né? Porque são pessoas extremamente competentes, trabalharam para o cargo, o direito de lutar e questionar não dá ao prefeito a fazer esse tipo de manobra e que atinge principalmente a alma das pessoas, dos profissionais, né? Porque ter lá uma mudança, inclusive, no seu salário, nas suas vidas, um ajuste, não é uma coisa tão simples assim, né? Então, eu quero dizer para vocês que eu votei contra, sinto muito, sei que a dor é muito grande, mas a luta vale a pena, como sempre diz o Zé Carlos, continue lutando sim, né? Não é para baixar a cabeça, mas eu sei o quanto isso vai significar na vida de todos vocês, né? Provavelmente alguns vão ficar com raiva, outros porque essa atitude é para dividir o grupo, né? Então, mas continue acreditando nos princípios éticos, que isso é fundamental e isso é muito importante. Parabéns para vocês que estão firmes aqui. Justificativa de votação, o vereador Walter Reich. Senhor presidente, naturalmente eu votei contra, não poderia votar a favor desse projeto, até porque não é o momento, né? Está em transição ainda a reforma tributária, não se sabe ainda direito o que vai acontecer, e por isso da importância de você ter servidores concursados como vocês para tomar conta desse dinheiro da cidade, não é nem da prefeitura, é da cidade. O servidor concursado, ele tem uma responsabilidade porque ele fica. O prefeito passa, vai embora, o secretário passa, vai embora. Mas o servidor efetivo concursado, ele fica. E por isso que ele tem que ser altamente enaltecido pelo trabalho que faz na nossa cidade. Ajudando o vereador Zé Cláudio a gastar melhor o dinheiro, ajudando a arrecadar melhor o dinheiro, ajudando a destinar o melhor dinheiro. Esse prefeito já mostrou, ele odeia servidor público municipal. Está na cara isso. Está aí a alteração na reforma da Previdência que foi feita, prejudicando barbaramente muitos funcionários. Nós fizemos aqui um projeto que retirava os 14% do aposentado e mostrou o seguinte, que mais uma vez esse prefeito é contra o servidor municipal e é quem toca a cidade. Se a cidade tem uma boa avaliação, é exatamente porque vocês construíram isso. Ao longo desse tempo, o trabalho que vocês fazem, cuidando da nossa cidade, e ver um projeto desse, aliás, uma emenda nossa, a vereadora Dulce Rita, que tem um cargo que o diretor estratégico, que nós também fizemos uma emenda para ser servidor público concursado. Mas, infelizmente, foi rejeitado nas comissões. Uma pena. Então, todos os cargos deveriam ser de servidor concursado. Por quê? A responsabilidade é muito grande, né, para destinar esse dinheiro, a movimentação desse dinheiro na nossa cidade. Senhor presidente, lamento muito, mas o projeto, né, foi aprovado, só resta lamentar. Em discussão, o processo de número 10734/2023, projeto de lei complementar número 19/2023, autoria do Poder Executivo. Em votação, o projeto. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Regime especial do ISSQN.
Sem nenhum voto contrário, o projeto está aprovado por unanimidade. Com a palavra, o vereador Marcão da Academia. Senhor presidente, solicito a inclusão para leitura do processo 12026/2023, de autoria do Poder Executivo. E solicito inclusão para votação do processo 12025/2023, de autoria da mesa diretora. Obrigado. Em votação, o requerimento verbal do vereador Marcão da Academia. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Peço ao senhor secretário Zé Luiz Nunes que faça a leitura do projeto que foi incluído. Processo número 12026/2023, projeto de lei número 363/2023, autoria do Poder Executivo. Estabelece a proibição do uso de espaços públicos e vias públicas para realização de atos de incentivo ao uso indevido de drogas, nos termos da Lei Federal número 11.343, de 23 de agosto de 2006, e Constituição Federal. Rito urgente, Comissão de Justiça. Esse processo, senhor presidente. Em discussão, o processo de número 12025/2023, projeto de lei número 362/2023, autoria da mesa diretora. Informamos os senhores vereadores que esse projeto de lei se encontra no prazo de emenda. Consulte os senhores vereadores se abram mão do prazo de emenda. Nenhuma manifestação, senhor presidente? Nenhuma manifestação. O projeto está em condições de ser votado. Em votação, o projeto. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Justificativa de votação, o vereador Walter Reach. Senhor presidente, quero cumprimentar a mesa por esse projeto, que vai dar um melhor salário para o nosso estagiário. E digo com muita certeza, eles merecem. Eles trabalham bastante. E tem aqui na casa estagiários excelentes. Uma pena que às vezes, né, ele está no meio do estágio e ele quer ir embora, porque em outros lugares, né, esse benefício é maior. E ele está certo. Então nós estamos perdendo alguns estagiários, né, porque é bom para ele, mas é muito melhor para casa. Então, senhor presidente, parabéns à mesa, à diretora dos trabalhos, né, que propôs essa melhoria no salário deles, e nós realmente votamos favoravelmente. Obrigado, vereador. Em discussão, o processo de número 11681/2022, projeto de lei de número 371/2022, autoria do vereador Renato Santiago. Inscrito para falar no processo, o vereador Renato Santiago. Com a palavra, o vereador Renato Santiago. Obrigado, presidente. Mais uma vez, boa tarde a todos. Gostaria de pedir aos amigos vereadores, né, esse projeto que institui e inclui no calendário oficial de festas e comemorações do município o Dia do Síndico. É uma profissão extremamente importante, uma profissão que poucas pessoas valorizam, mas que faz tanto pela comunidade. Você lidar com pessoas,
seja num condomínio vertical, num condomínio horizontal, é uma tarefa extremamente difícil e essas pessoas que muitas das vezes voluntariamente se colocam à disposição para reger um condomínio, que às vezes é muito maior do que um bairro de uma cidade menor ou de alguma localidade, eles fazem jus a essa homenagem. No ano passado, já fizemos uma homenagem aqui nesta casa, onde homenageamos síndicos e empresas ligadas ao ramo condominial, e foi muito prazeroso poder valorizar essas pessoas que estavam no anonimato. Então, gostaria que os amigos, colegas vereadores, pudessem aprovar por unanimidade o Dia do Síndico, comemorado no dia 30 de novembro, e aí todo ano poderemos, se Deus quiser, homenagear esse grupo que trabalha tanto, como disse, muitas vezes voluntariamente e no anonimato. Obrigado, presidente. Solicito a votação dos colegas vereadores. Obrigado. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, o projeto está aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo de número 8244/2023, projeto de lei de número 262/2023, autoria do vereador Juvenil Silvério. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo de número 8522/2023, projeto de lei de número 265/2023, autoria do vereador Renato Santiago, Marcelo Garcia, Milton Vieira Filho e Rogério da Cacém. Inscrito para falar no processo, o vereador Renato Santiago. Presidente, mais uma vez volto aqui a essa tribuna, desta vez para falar sobre um grande evento que já acontece anualmente, há mais de 10 anos na cidade, que eu tive o prazer e o cuidado de convidar colegas vereadores que fazem parte da base evangélica desta casa, vereador Rogério da Cacém, vereador Milton Vieira, vereador Marcelo Garcia, pois o esporte também é uma ferramenta de evangelismo. O esporte é uma ferramenta de educação, onde nós podemos transformar a vida de uma pessoa. Foi assim que aconteceu comigo desde a minha infância, foi o esporte que moldou o meu caráter, que moldou a minha vida, que me trouxe todos os valores que eu carrego até hoje. A disciplina, a honestidade, o trabalho em equipe, o saber ganhar, o saber perder, todos os valores que a gente leva por toda a nossa vida em qualquer profissão que formos seguir. E nós temos aqui um grande evento que é a Copa Evangélica de Futebol Amador, e nós gostaríamos que essa Copa fosse oficializada no calendário municipal de eventos e competições. Como eu já disse, uma Copa que é realizada há mais de 10 anos, é uma Copa muito específica, né, onde se trabalha também o evangelismo através do futebol, os jogadores não podem falar palavrão, a disciplina é extremamente rigorosa e os valores cristãos são implementados nessa competição. Então, mais uma vez também, ressaltando, fiz questão de convidar os meus parceiros, colegas cristãos evangélicos aqui, Rogério da Cacém, Marcelo Garcia, vereador Milton Vieira, poderia ter, me perdoa, Fabião Zagueiro, que é um amante do esporte, poderia ter convidado também.
e dos demais vereadores que quisessem participar. Uma parte, vereador Marcelo Garcia. Vereador Renato Santiago, te parabenizar por essa iniciativa, por esse projeto, que com certeza vai contribuir muito também para a comunhão das igrejas evangélicas, que pregam um só objetivo, uma só visão, e conforme o senhor está explanando aí na tribuna, o esporte ele também traz essa união, essa competitividade de forma saudável, e a nossa cidade só tem a ganhar com a Copa Evangélica. Parabéns, vereador. Obrigado, Marcelo. Você faz parte disso, junto com o Rogério e o Milton. E é o que o vereador, pastor Marcelo Garcia, disse muito bem. Construir a união entre as igrejas. A gente não levanta nome de igreja nenhuma, é uma competição onde todos participam, né? E no final, logicamente, existe um vencedor, mas onde todos ganham e todos saem fortalecidos desse evento. Então, pedir aos pares vereadores que possam votar por unanimidade a inclusão no calendário municipal esportivo a Copa Evangélica de Futebol Amador. Obrigado, presidente. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Processo de número... Em votação, o processo de número 11997/2023, requerimento número 2401/2023, autoria do vereador Juvenil Silvério. Solicito autorização plenária para representar esta edilidade sem ônus no dia 5 de setembro de 2023, às 15 horas, em reunião da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, em São Paulo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.